com certeza que hoje no Brasil o foco, né, das políticas de apoio audiovisual estão muito centradas na produção. A lógica, inclusive, né, é a de produção de projetos. Inclusive, não há uma política de, por exemplo, apoiar produtoras ou de apoiar grupos de projetos. É sempre você faz um projeto, você se inscreve, ou você capta, ou você ganha um edital para fazer aquele filme. Isso acaba fazendo com que os investimentos em roteiro, por exemplo, sejam sempre menores do que eu acho que seriam necessários e importantes de acontecer. Não existe uma política de apoio a desenvolver roteiro. Nos Estados Unidos ou em vários países do mundo, você tem uma linha, primeiro, de apoio à realização de roteiros. Desses roteiros, parte deles não vira filme, porque não ficou tão bom assim. E aí você investe nos roteiros que ficaram melhores. No Brasil, não. No Brasil, você tem que fazer por conta própria um projeto, inscreve, e aí, quando você ganha o dinheiro, você já vai filmar. Porque você está ansioso para filmar, porque em geral demora para você conseguir juntar o dinheiro, não é assim. Então, essa etapa de investir no roteiro acaba ficando muito reduzido, com exceção de algumas produtoras que têm recursos próprios para poder fazer esse investimento, mas muitos projetos acabam não tendo esse investimento. E aí a gente, infelizmente, vê o resultado disso na tela. Porque não adianta, se você não tiver um bom roteiro, não vai virar um bom filme. Pode virar um filme legalzinho, mas um bom filme tem um bom roteiro, isso com certeza. Então, do ponto de vista de recurso à produção, o Brasil hoje é um país, do ponto de vista da produção, nós temos no Brasil hoje uma situação que eu diria boa. Existe bastante recurso disponível, são várias linhas, você tem as tradicionais leis de incentivo fiscal, você tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que hoje tem uma quantidade de recursos importante, você tem em alguns estados do Brasil também linhas de apoio à produção, no Rio de Janeiro, um volume muito grande. Pernambuco está investindo 11 milhões por ano, em São Paulo são investidos no estado de São Paulo por volta de 14 milhões pelo governo do estado. Então, tem um recurso importante. O Ministério da Cultura tem alguns editais importantes, tanto que você tem uma produção crescente, né? Mais filmes estão sendo feitos, tanto de curta como de longa-metragem. Agora também com a lei da TV a cabo, que obriga os canais a exibirem conteúdo nacional, você está tendo também uma demanda para conteúdo para televisão, séries, documentários. Então acho que a gente vive um bom momento do ponto de vista de produção. Pode melhorar? Sempre pode melhorar, tudo pode melhorar, né? Até sorvete de pistache. Então, mas acho que do ponto de vista de recurso à produção, a gente vive um momento favorável. Acho que falta, como eu disse, um investimento maior em roteiro, né? E acho também que seria importante ter algum tipo de pensamento, né, voltado a um estímulo a produtoras, não só ao filme especificamente, né, para que produtoras pudessem se estabelecer mesmo como empresas, terem capital de giro para investir, para avançar. O que está acontecendo é que a gente tem todo ano 4 ou 5 comédias que fazem muito sucesso. Então, elas acabam tendo um público muito grande. Mas o ano passado, eu não tenho o número exato, mas deve ter sido lançado por volta de 90 filmes brasileiros. Eu aposto com você que 80 eram dramas. O que acontece é que as comédias fizeram 80% do público, porque é esse tipo de filme que está funcionando mais. Mas a produção do Brasil, cinematográfica brasileira, é majoritariamente de dramas, né? E que, infelizmente, na maior parte dos casos, não encontra muito eco na bilheteria. Isso não quer dizer que eu defenda que só se faça comédia, absolutamente. Mas o que está acontecendo nos últimos 3, 4 anos é esse fenômeno das comédias de um humor mais rasteiro, que estão tendo resultados incríveis. Ano passado foram 4 filmes, que fizeram mais de 1,5 milhão de espectadores, cada um deles 3 e pouco, todos eles comédias desse tipo, né? Elas não têm nenhuma pretensão de ser um cinema de qualidade. Elas têm a pretensão de ser diversão popular. Ora, a gente pode ficar discutindo aqui qual é a função do cinema. Eu acho que um país só vai ter uma cinematografia forte se ele tiver comédias populares, se ele tiver filmes sofisticados, se ele tiver dramas, se ele tiver filmes policiais, se ele tiver filmes mais de arte, se ele tiver filmes que pretendem dialogar com o público adulto. É assim que se compõe uma cinematografia. Não existe cinematografia no mundo forte que só faz filme cabeça. Não vai para frente.
não vai conseguir ir para frente. Você precisa conquistar o público. E para conquistar o público, você tem que ter filmes mais fáceis. Tá bom, eu acho que um país onde você realmente tem um modelo é a França, onde você tem uma política que começou em 1946. Então eles também erraram no caminho, mas hoje tem uma política estabelecida, uma política forte, uma política que atende vários setores, atende inclusive a exibição, distribuição, vendas internacionais, além da produção e o apoio à realização dos filmes. Em outra escala, com menos recursos, mas que eu acho uma política muito inteligente, é na Argentina, onde os recursos são aplicados de maneira que os filmes acabam custando muito menos. E com algum compromisso com o resultado, porque o recurso é investido nos filmes na categoria de empréstimo. Então o cineasta sabe que ele tem que devolver aquele dinheiro. Para diminuir o risco, claro, eu não estou defendendo que seja puro e simples empréstimo, porque boa parte dos filmes não conseguirá o resultado na bilheteria. Se alguém disser para você, porque temos que buscar a autossuficiência da indústria, os filmes vão se pagar, a pessoa está mentindo. Em nenhum lugar do mundo a maior parte dos filmes se paga, nem nos Estados Unidos. Mas na Argentina, então, existe o adicional de renda. Quando o filme estreia no cinema, além da bilheteria, cada ingresso que ele vende, o governo dá mais um ingresso para ele, em dinheiro. Na prática, o governo não dá o dinheiro, porque ele tem uma dívida. Mas esse adicional de renda serve para amortizar a dívida. Então, o cineasta sabe que se ele fizer um filme que consiga fazer pelo menos um número X de espectadores, com aquele orçamento, entre a bilheteria e o adicional, ele paga a conta. Então os orçamentos ficam menores, as pessoas são mais cuidadosas e elas também estão sempre preocupadas de maneira um pouco mais concreta em fazer algum público. Cinema é uma atividade, por isso que eu falei, que faz parte os filmes não darem tanta bilheteria, porque cinema é uma atividade que não tem uma fórmula exata. Por mais bem intencionado que você seja, às vezes não dá certo. E não é que não dá certo porque alguém errou, não dá certo porque... Quantos filmes você já viu na vida que você sai do cinema e fala, pô, a fotografia é bonita, os atores são bons, a música é boa, mas o filme não é legal, não é? Tem E às vezes você vê um filme que, se você pensar bem, a fotografia não é tão boa assim, os atores não são tão bons assim, mas o filme é incrível. Você ficou ligado no filme, né? Tem uma mágica no cinema do filme ficar impressionantemente bom ou de não ficar tão bom assim, que depende de muitas circunstâncias. A lei é uma revolução, é algo que vai mudar o patamar da produção audiovisual no Brasil. E a partir da hora que todos os canais de cabo têm que exibir 3 horas e meia por semana de produção audiovisual brasileira no horário prime time, ou seja, no horário nobre, inevitavelmente as emissoras vão ter que comprar produto. Já está acontecendo. Por enquanto, como a regulamentação foi feita de uma maneira muito generosa, está até havendo um problema que é excesso de reprise. Mas o fato é que canais onde você só via produto enlatado americano, você agora assiste filme brasileiro. É fato, está aí. Os caras estão cumprindo a lei. Devagarzinho não, de maneira muito intensa, os canais estão procurando os principais produtores brasileiros e já estão fechando produção de séries, de documentários e de conteúdo para os seus canais. Claro, cada canal tem uma segmentação. Então, eu vejo como uma revolução, que daqui a 3 ou 4 anos, quando a gente olhar para trás, vai dizer, como é que podia ser daquele jeito? Não tenho a menor dúvida. E não tenho dúvida, não é porque eu sou mágico, adivinho, tá aí o resultado. Os filmes já estão passando. E se você falar com qualquer produtora grande de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, as pessoas estão sendo chamadas para conversar com os canais, elas não têm que telefonar. Está tendo disputa de projeto. O cinema brasileiro hoje, e o audiovisual brasileiro hoje, tem padrão internacional. Não há a menor dúvida. O que talvez a gente possa sentir falta é em quantidade. Mas, de outro lado, demanda gera oferta gera demanda. Portanto, se começar a haver muita produção, mais pessoas vão trabalhar nessa área. 10 anos atrás tinha 2 faculdades de cinema em São Paulo, hoje tem 5.